Olá, como é que você está? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Nós tivemos um tempo aí de reavaliação das aulas, definição de prazos e agora estaremos voltando então para o término desse novo ciclo, para o início desse novo ciclo, né? Perdão. E o tema nós estamos vendo é matrizes. Então estou aqui aberto com a aula 2 já. Está aqui nessa parte do exemplo, mas vou subir um pouquinho aqui, que depois é a página 10. Página 9. Então agora uma novidade é que eu não vou mais estar corrigindo as questões online com vocês, porque elas vão ficar em aberto, não vou estar colocando prazos. Existiram um grande número de estudantes que tiveram dificuldade de mandar a atividade no prazo, então para não ter mais esse problema, mais esse empecilho, não vou ter prazos nas atividades eletrônicas. Logo, eu não vou estar podendo estar corrigindo-as com vocês, como estava fazendo antes, porque estarei dando resposta para quem for postar posteriormente. Mas eu vou continuar fazendo exercício aqui da apostila, tá? Então nós vamos estar aqui vendo essa aula aqui hoje, eu vou estar fazendo exercício no próximo vídeo. E nós vamos estar juntos continuando esse trabalho. O tema da aula é operação com matrizes. Então nós já vimos as matrizes em geral, o tipo de matriz, nomenclaturas, convenções. E agora estaremos dando início à operação entre matrizes. Então, vocês, da mesma forma que vocês operam com números, vocês vão operar com matrizes. As operações fundamentais dos números são soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui nós vamos fazer algo parecido, só que em vez de números vamos estar fazendo com matrizes. Então, o primeiro tema é adição e subtração de matrizes. É bem tranquilo, né? Vou estar fazendo aqui com exemplos. Tem um texto que vocês vão estar lendo aí. Mas tem um exemplo aqui também, mas eu vou estar tratando de um exemplo na lousa. Vamos mudar aqui. Já estou com um exemplo aqui, né? Esse exemplo que apareceu ali na aula mesmo. Mas eu não quero começar com esse exemplo não. Eu vou estar mudando aqui, vou estar modificando aqui a tela. Vou estar abrindo uma nova camada aqui para não ter que mexer com isso. Então, por exemplo, vou sumir com isso aqui. Então nós temos aqui, vou dar um exemplo, tá? Vou começar com uma matriz bem simples. Vou mudar a cor aqui que tá vermelhinho. Pronto. Uma matriz 2 por 2, bem simples, tá? Vou colocar um número negativo aqui, um valor nulo e um número aqui 1, normal, tá? Então tá aqui. Temos uma matriz 2 por 2 e eu vou somar essa matriz com outra. Ela deve ser 2 por 2 também, tá? Nós não podemos estar somando matrizes de ordem diferente. Vocês vão ver por quê. Tá? Então vamos supor que queira fazer esta soma aqui, ó. Soma de matrizes, tá? Ou adição, que é o tema da aula de matrizes. Bom, a dificuldade que tem na adição de matrizes é que tem dificuldade de trabalhar com regra de sinais, tanto na adição quanto na subtração. Então vamos aproveitar para fazer uma revisão. A adição de matrizes nada mais é do que você somar elemento com seu correspondente. Você vai ter uma matriz com a mesma ordem e os seus correspondentes nas posições correspondentes. Por exemplo, ó, vamos desenhar aqui uma matriz genérica, 2 por 2, tá? Então o elemento genérico aqui é o A11, porque está na primeira linha, primeira coluna, né? O elemento aqui seria o A12, porque está na primeira linha, segunda coluna. O elemento aqui seria o A21, porque está na segunda linha e primeira coluna. E o elemento aqui seria o elemento A22, porque está na segunda linha, segunda coluna. Isso aqui é da aula passada. Então, quem não lembra, estamos lembrando aqui, né? Então, por exemplo, o termo A11, que é esse aqui, na primeira matriz é o elemento 2. Na segunda matriz é o elemento 3. Tá? Então, a soma, a adição de matrizes, ela ocorre com os elementos correspondentes. Então, tem que somar o 2 com o 3.
E a resposta vai ficar na posição do A11, na matriz resposta, né? Que eu vou estar desenhando aqui. Então, quem é 2 mais 3? É o 5. Você pode fazer direto, ou como estamos aprendendo agora, você pode deixar indicado para fazer depois. Aqui vai ficar o 2 mais 3, nessa posição aqui, que vai dar 5. Aí você vai para o próximo elemento da matriz que está na frente, é o menos 1. Menos 1 eu vou somar com o seu correspondente, que é o 5. E a resposta vai ficar na posição também correspondente, que é a posição do A12, que eles são os elementos A12. Então vai ficar o menos 1 mais o 5. Vai ficar essa conta aqui, ó. Por isso que eu falei que a dificuldade vem da adição e subtração entre números com sinais, que não é só o sinal positivo, né? Entra sinal negativo, sinal positivo. Então, a dificuldade muitas das vezes vem daí. A gente vai lembrando como é que faz devagar. Agora, quem é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o elemento A21, que é o que ocupa a posição do zero. O seu correspondente na outra matriz é o menos 1, e a conta que eu vou ter que armar para fazê-la é 0, menos 1. Ah, mas não é mais? É mais, só que tem menos, né? Então, vamos lembrar, ó, seria assim, ó, a rigor, né? 0 mais, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. Que ficaria mais com menos, daria menos. Então, ficaria 0 menos 1. Se eu coloquei direto aqui, 0 menos 1. E o último correspondente aqui, perdão. O último elemento aqui é o 1. Ele é o elemento A22. O seu correspondente é o 2. Então, vai ficar 1 mais 2. Tá? Eu poderia ter colocado direto? Poderia, mas como eu estou explicando, estou fazendo assim por etapas. Tá? Aqui eu já vou fazer a conta final. Então vai ficar 2 mais 3, 5, nessa posição do A11. Menos 1 mais 5 dá mais 4. Então aqui, quem não lembra, a regra de sinais é a seguinte. Você subtrai o maior pelo menor em módulo e dá o sinal do maior em módulo. Quando eu falo módulo é porque, por exemplo, quando você chegar aqui, ó, menos 6 mais 5. O menos 6 é maior, o menos 6 é menor que o mais 5. Na reta numérica, né? Quem está à esquerda é menor de que quem está à direita. Então, por exemplo, tem o 0, tem o menos 1, tá? Tem o menos 2, tem o menos 3. E para a direita tem os positivos. Então, sempre quem está à esquerda é menor de quem está à direita. Por exemplo, o menos 1 é menor que 0. O 1 é menor que 2. O 2 é menor que 3. E quem está à direita é maior que quem está à esquerda. Isso vale também para os negativos. Então, por exemplo, o menos 3 é menor que o menos 2. É muito comum a pessoa confundir, por fato de 3 ser maior que 2, achar que menos 3 é maior que menos 2, mas não. Tá? Então, esse é o perigo. Por isso que eu falo em módulo. Módulo é a distância do número até o zero. O módulo de menos 3, nós escrevemos assim. Ele vale 3. E esse módulo, sim, é maior que o módulo de 2, de menos 2. Que o módulo de menos 2 é 2, tá? Então, quando eu falar o maior em módulo, por exemplo, o menos 6 é maior em módulo que o mais 5, só que ele é menor que o mais 5, tá? Então, quando eu falar módulo, eu estou falando disso. Se você não entendeu, você acalme-se, porque com o tempo, fazendo exercício, você vai entender, tá bom? A princípio, só aceita, como dizer, não aceita, mas considere como resolvida essa questão para poder seguir adiante. Depois a gente retorna a ela caso seja necessário. Então aqui, ó, quem vai ficar aqui? O 0 menos 1. Então 0 menos 1 dá menos 1. Tá? Porque 0 é neutro, fica só menos 1 mesmo, menos 1. E 1 mais 2 dá 3. Então aqui já fechou a matriz soma entre essas duas matrizes. Ou seja, para somar a matriz, primeiro, ela tem que ser do mesmo tipo. Porque vamos supor, se estivesse somando uma matriz que é 2 por 2, que nem essa que eu acabei de fazer, com uma matriz 2 por 3, por exemplo. Em vez de ter duas colunas, 3 colunas. Vamos supor que eu queria fazer essa conta aqui. Bom, se eu tenho que somar os elementos correspondentes, eu vou ter correspondência aqui, eu vou ter correspondência aqui. Mas aqui, essa parte aqui vai ficar sem correspondência. Então, não posso, por exemplo, somar uma matriz que é 2 por 2, ou seja, 2 linhas, 2 colunas,
por uma matriz que é 2 por 3, que tem 3 colunas, que vai ficar uma coluna sobrando aqui. Então é isso que quer dizer que quando você tem que somar, quando você for somar, você deve estar somando matrizes de mesmo tipo. Caso contrário, a soma não deve ocorrer. Não há como fazer a conta. Tá bom? Bom, então essa aí é a primeira noção de soma de matrizes. A subtração é bem parecida. Eu vou dar um exemplo de subtração agora, de matrizes. Vamos supor que eu tenho essas mesmas matrizes que eu peguei como exemplo, só que agora ao invés de somar, eu vou subtraí-las. Então ao invés de eu somar essa primeira matriz que eu desenhei ali, com essa outra aqui, que eu também já fiz ali, eu vou subtraí-las. Eu vou colocar um menos aqui no meio. Então como é que seria essa conta? Bom, você pode fazer de duas formas. Subtrair direto, né? Aí ficaria assim, ó. O 2 com 3, então é 2 menos 3 aqui. O menos 1 com 5, então seria menos 1 menos 5, né? Porque agora estou colocando menos na frente do 5, então menos 5. O 0 menos menos 1, então ficaria assim, ó, 0 menos, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. E o 1 menos 2, você faz direto, se você quiser. Aí você vai fazer só a regra dos sinais. Agora, 2 menos 3 dá menos 1, é aquela história. Subtrai o de maior módulo pelo de menor módulo e dá o sinal do de maior módulo. Né? Então fica o 3. Em outras palavras, 3 não é maior que 2, então você subtrai 3 por 2. Dá 1. Aí esse 1 é negativo porque o número de maior módulo é o menos 3 e o sinal dele é negativo. Então fica menos 1. Sinais iguais, soma. Então fica menos 1 com menos 5, menos 6. Aqui, 0 menos com menos dá mais, então fica 0 mais 1. Tá? Para não escrever mais tudo de novo, já vou fazer direto. 0 mais 1 dá 1. E aqui 1 menos 2, então de novo, fica 2 menos 1, que dá 1, e o sinal dele é negativo, porque o menos 2 é maior que 1 em módulo. Tá? Então menos 1. Tá, gente? Essa é uma forma de fazer. A outra forma, para quem tem dificuldade com a regra dos sinais, é fazer com calma. Então, qual é a proposta? Você repete a conta, só que você vai fazer o seguinte: você vai trocar o sinal de menos por mais. Só que quando você faz isso, você troca o sinal de todo mundo que está dentro da outra segunda matriz. Então, o 3 que era positivo fica negativo, o 5 que era positivo fica negativo, o menos 1 que era negativo fica positivo e o 2 que era positivo fica negativo. Aí você recai na adição de matrizes e faz a conta como se fosse uma adição de matrizes. Aí você vai se preocupar com a regra dos sinais aqui dentro, na hora de resolver, né? Então aqui ficaria 2 mais menos 3. Então, né, ficaria assim, ó, a rigor, né? Depois vai cair nessa conta aqui, 2 menos 3, porque é mais com menos, quando você elimina o parênteses, aí a regra do sinal é outra. Quando os sinais forem iguais, fica positivo. Quando os sinais forem diferentes, fica negativo. Vai ficar menos 1 mais menos 5. Então vai ficar assim, ó, menos 1 mais menos 5. Aqui, 0 mais 1. Em alguns casos simplifica, em outros casos dificulta, né? Então, comparando a forma de fazer de baixo com a de cima, por exemplo, essa conta aqui ficou mais simples. Compensação, as duas de cima ficaram mais difíceis. E essa última aqui também, ó, 1 mais menos 2. Então vai ficar 1 mais menos 2. Aí aqui você tem que... Aqui, lembra que eu falei que ia fazer direto? Então, aqui se eu for fazer direto, vai ficar confuso. Então, porque são 3 para fazer. Então, eu vou fazer direto não. Vou tirar os parênteses primeiro. Para eliminar os parênteses, é aquela regra que eu falei. Que é a mesma regra da multiplicação e da divisão. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, aqui, ó, mais com menos, sinais diferentes, fica negativo. Fica 2 menos 3. Aqui, sinais são diferentes, é mais com menos, fica negativo. Então é menos 1, repete, e agora o negativo da combinação ali, e tira o parênteses, bota só o 5. 0 mais 1, eu posso fazer, mas eu vou só deixar indicado, porque eu não estou fazendo os outros também. E sinais diferentes fica negativo, 1 menos 2. Então repare que eu estou com a matriz agora como aquela matriz que estava precedendo
a matriz final, na outra conta. E é só repetir os elementos que eu fiz lá. Eu já fiz, não preciso calcular de novo. Ok, então isso foi subtração e adição de matrizes. Voltando aqui para o texto da aula, vocês reparem que vai aparecer aí um exemplo. Tem um exemplo de soma, A mais B, né? Deu a matriz A antes, matriz B. Aí agora ele está fazendo a conta. Pegou a matriz A, colocou aqui, a matriz B colocou aqui, fez a conta. Primeiro indicou, né, os elementos correspondentes, ó, 5 com 2, escreveu aqui, 1 com 6. Aqui, o exemplo está mais difícil porque a matriz é do tipo 3 por 2, né, 3 linhas e 2 colunas, então ficou mais número para fazer. Eu fiz um exemplo mais simples. Aí tem um exemplo aqui que vai dificultar um pouco a nossa vida, ó, que eu até já transferi lá para outra tela, e vai mostrar como é que você determina elementos desconhecidos, por exemplo. Tem uma soma indicada, só que tem os elementos desconhecidos. O A e o B são desconhecidos. Tem que descobrir quem são. Aí vai armar equações. Então, assim, o conceito, a matemática ela é assim, né? Ela vai dependendo de conceitos anteriores. A matéria que eu estou lecionando agora, nós estamos vendo agora, que são somas de matrizes, ela é relativamente fácil. O que pode complicar é alguma deficiência que você tenha de matemática que você não conseguiu sanar lá atrás. Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Então eu vou colocar aqui a tela do exemplo lá. E nós vamos começar a entender como é que faz isso aqui. Então, deixa eu só mudar o negócio que tem que mudar aqui. Pronto. Então, eu tenho essa situação aqui para resolver. Quem é A e quem é B? Tem indicando uma soma de matrizes com a resposta. Então já temos a resposta. Só que o meu problema é determinar quem é A e quem é B. O B ele aparece aqui e aqui. E o A aparece aqui e aqui. Bom, é também relativamente simples, só que tenha calma. Vamos entender como é que faz isso. Vou apagar essa setinha aqui, pode atrapalhar a anotação. Então aqui eu sei que esse 2, essa resposta 2 aqui, ó, na posição A11, ela é fruto de uma soma entre os elementos, né, das matrizes que também estão nessa posição. Então, entre 0 e 2, deu 2. Tá de acordo, né? 0 mais 2 deu 2. Né? Esse 6 aqui, ó, também saiu dessa conta, ó, 3 mais 3, 6. Certo? 3 mais 3, 6. Na posição A, 1, 3, que é a primeira linha da terceira coluna. Então, eu vou verificar onde aparece o A, por exemplo, ó. O A, ele aparece aqui, ele é menos A. Esse menos A, ele somou com o seu correspondente, que é o B. E aí deu 1. Então eu tenho que escrever isso, ó. Menos A mais B tem que dar 1. Então eu tirei essa informação do que me foi apresentado, investigando a conta. Eu armei uma equação com duas incógnitas. O que acontece? Não tem como saber quem é A e quem é B. Mas eu sei, por exemplo, que B é igual a 1 mais A, passando o A para o outro lado. Né? O sinal do A fica positivo, porque a gente muda o sinal quando passa o valor para o outro lado. A gente faz isso em equações. Não sei se vocês estão lembrados. Né? Esses tempos de aula online, não sei se é suficiente para que vocês consigam lembrar dessas coisas. Mas vamos lembrando aqui. Então, B é igual a 1 mais A, isso eu já sei. Agora eu vou tirar outra informação da onde aparece o B aqui, ó. O B também está na mesma posição que o A, ó. Vai lá. E o resultado é 5. O resultado é 5. Então eu sei que B mais A deu 5. É outra informação. B mais A é igual a 5. Porque o restante está tudo batendo. Eu não preciso ficar verificando se 1 mais 0 deu 1. Se 1 mais 0
Deu 1. Porque vai estar tudo batendo certinho. O que eu preciso é pegar a informação do que eu não tenho, do que está em incógnita, que é o A e B. Né? Eu sei que o B mais A tem que dar 5, porque é a posição que eles estão ali. Né? E aí, com essas duas equações, eu consigo determinar o valor de A e B, porque eu tenho o que nós chamamos de sistema de equações. Né? Quanto que B é 1 mais A, por outro lado, B mais A é igual a 5. Né? E aí, gente, tem várias formas de você resolver um sistema de equações. Como eu já isolei o B na equação de cima, eu posso substituir o valor de B na equação de baixo. Então, se B vale 1 mais A, aqui eu troco esse B por esse resultado lá de cima, que é 1 mais A. E repito o restante dessa equação que está aqui, que é o A igual a 5. Né? Então, em vez de B mais A igual a 5, eu tenho 1 mais A, que é o que eu tenho aqui, né, para B. E o restante que eu escrevi aqui é justamente o restante que estava faltando nessa sentença que está aqui. Esse conteúdo aqui, se você quiser pesquisar na internet, é sistema de equações, tá? E aí eu posso somar A mais A igual a 2. 2A. Então vai ficar 2A. Esse 1 eu posso passar para o outro lado, então vai ficar 2A igual ao 5 que já estava ali, menos 1. Lembra que quando eu passo para o outro lado, eu inverto o sinal. O sinal do 1 aqui era o mais. Não se escreve porque é o primeiro da fila, mas aí fica negativo. Continuando aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, continuando aqui, 2A tem que ser igual a 4. 5 menos 1, 4, certo? Então, A é igual a 4 dividido por 2, porque passa o 2 está multiplicando A, passa dividindo, que também a gente inverte também. Igual a gente inverteu o sinal da adição para a subtração, a gente inverte o sinal da multiplicação para a divisão. E o A é o 2. Achamos o valor de A. Aí você volta lá em cima e lembra, o B não era 1 mais A? Então o B é 1 mais 2, porque o A é 2. Então você conclui o valor de B. O B é igual a 3. Então é assim que você resolve essa questão. Você resolve essa questão com conhecimento de sistema, mas a princípio tivemos que usar o conhecimento de matrizes e soma de matrizes. Então essa é a questão, essa é a dificuldade da matemática. Você aprende uma coisa, mas você tem que lembrar outra coisa que você aprendeu lá atrás. Aqui estão as respostas, tá? Da resolução, você pode dar uma olhada aí. Tem o exemplo 2. Eu vou parar o vídeo por aqui, já ficou muito grande. Na próxima aula eu vou estar falando sobre produto entre um número real e uma matriz. Esse tema é rapidinho, então já vou poder falar também produto entre matrizes. É um tema um pouquinho maior, mas para vídeo de retorno, eu acho que já está bom. Assista o próximo vídeo para você pegar a continuação da aula. Lê esse material, porque em breve estarei colocando aí na plataforma uma atividade eletrônica referente a este assunto. Espero que você esteja conseguindo acompanhar. Um forte abraço e até mais.